Falando em movimento, nós estudaremos agora um tipo particular de movimento em que nós chamamos de movimento uniforme. A principal característica do movimento uniforme, ou a primeira característica, é que a velocidade é sempre constante, tá? Se esse movimento também for em linha reta e sempre no mesmo sentido, ele será chamado de movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Se ele for em linha reta e sempre no mesmo sentido. Vamos analisar uma tabela agora para a gente entender melhor. Pelos dados da tabela, nós percebemos que o automóvel percorreu 100 metros a cada 4 segundos. Observe que ele percorreu distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso, nós chamamos esse movimento que ele realizou de movimento uniforme. Nós temos a função de posição do movimento também, gente, que nós aprendemos inicialmente. Para ficar fácil de compreender, essa função é dada pela expressão sorvete, né? S, que é igual a SO mais VT, representa essa regra que representa a função horária do movimento uniforme. Para interpretar essa função horária do movimento uniforme, quem que seria esse SO aqui? Seria o espaço inicial, né? Mais esse V seria a velocidade e o T seria o tempo, né? Então, essa é a função horária do movimento. Aí, um detalhe importante: se a minha velocidade for positiva, significa que o movimento é progressivo, tá? Para frente, né? Progressivo. Se o veículo, por exemplo, estiver retornando, aí eu vou dizer que o meu movimento é retrógrado, então a velocidade tem que ser negativa. Nós temos aqui um exemplo que deixa claro aí como resolver a função horária do movimento uniforme. Considerando um aeroporto como referencial, um avião em pleno voo tem o seu movimento descrito pela função horária. Movimento uniforme, claro, né? Então, aqui está S, que é igual a SO, né? Esse 100 que seria o meu SO, mais o 700 seria a minha velocidade e o T seria o tempo. Então, essa é a função horária do movimento. Sendo a posição medida em quilômetro e o tempo em horas, observe que o exercício deixou claro que a posição aqui é em quilômetro, né? E o tempo é em hora. Determine o que se pede em cada item. Letra A. A posição inicial do avião em relação à origem é qual a posição inicial? Claro que é 100, né? SO. Vai ser 100 quilômetro. Letra B. A velocidade com que o avião trafega. Qual que é a velocidade? É o V. 700 quilômetros por hora. Inclusive, ele está no sentido, a orientação da trajetória dele é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Se a velocidade fosse negativa aqui, aí seria sentido orientação retrógrada. A posição do avião depois de 2 horas de voo. A posição do avião depois de 2 horas de voo. Onde ele vai estar? Então, calculando a posição do avião depois de 2 horas de voo, será essa posição S aqui, né? S é igual a 100 mais 700 vezes 2 horas, né? (700 vezes 2). S é igual, claro que eu vou resolver a multiplicação primeiro, 100 mais 700 vezes 2, 1.400. S é igual, 1.400 com mais 100, 1.500. Então, ele vai estar na posição 1.500 quilômetros quando passar 2 horas de voo. Essa será a posição em que o avião se encontrará. Pessoal, para a gente entender melhor ainda o movimento uniforme,
vamos resolver mais uma questão. A questão D. Quanto tempo o avião leva para chegar a uma cidade a 2.200 quilômetros do aeroporto, do qual partiu, considerando como a origem do sistema? Então, nós iremos pegar aqui a função horária que foi dada no início, né? Essa aqui, ó. Vamos copiar ela aqui. S que é igual a 100 mais 700t. Retornando. Gente, vamos observar os detalhes. Quem é esse S? Esse S seria o meu percurso final. O exercício está me dizendo que o percurso final, então, seria 2.200 quilômetros, certo? Esse 100, nós já sabemos que é o inicial, né? O espaço inicial. Mas o 700, no movimento uniforme, a velocidade começa de um jeito e continua do mesmo jeito. Ela não vai variar. Velocidade constante, né? Então, esse 700 aqui. E nós vamos calcular o T, que é o que o exercício está pedindo. O tempo que esse avião vai gastar nessa velocidade constante para chegar nesse espaço final a ser percorrido aqui, tá? Então, resolvendo aqui a matemática. 2.200 passa o 100 para cá, 2.200, passa esse 100 para cá negativo, que é igual a 700t. 2.200 menos 100, 2.100, que é igual a 700t. Como nós queremos encontrar o valor de t, vamos passar para cá. Se 2.100 é igual a 700t, é a mesma coisa que eu dizer que 700t é igual a 2.100, né? Eu já fiz direto porque isso dispensa eu ficar passando negativo, positivo, sendo que é uma coisa só. Então, aqui, coloco o t sozinho, vai ficar 2.100 dividido por 700, corto zero, 21 dividido por 7, 3. Então, o avião irá gastar 3 horas para fazer o determinado percurso falado ali na questão D. Pessoal, além da função de posição que nós aprendemos, né? Agora, função de posição, que é a função horária, nós temos também o movimento uniforme representado no gráfico, tá? Observe que aqui foi dada uma tabela. Essa tabela ela demonstra o percurso que um trem fez entre duas cidades com velocidade constante. E o tempo do percurso foi marcado a cada 100 quilômetros da ferrovia, contados a partir da posição de 300 metros. Então, no momento em que o trem estava a 300 metros, no marco 300, o instante era 0. Né? Então, ele estava em cima do marco 300, exatamente no instante 0. Aí passou uma hora, porque aqui o tempo foi dado em hora e o espaço em quilômetro. Quando passou uma hora, ele estava em cima do marco 400. Quando passou mais uma hora, ele estava em cima do marco 500 e assim por diante. Observe que aqui é característica do movimento uniforme, né? Qual que é a principal característica do movimento uniforme? A velocidade é constante. Agora aqui, basta você pegar esses dados e construir o seu gráfico. Na construção do gráfico, nós observamos que essa reta aqui, que seria a reta Y, a gente coloca sempre o espaço, né? Nesse caso, o espaço foi dado em quilômetros. E eu peguei lá da tabela os espaços e coloquei aqui. Que foi colocado de 100 a 900. E na outra foi colocado o tempo. É sempre utilizado para o tempo, essa outra reta aqui. Observe que no instante em que o trem estava com 1 hora, ele passava em cima do marco 400. 2 horas ele passava em cima do marco 500. 3 horas ele passava em cima do marco 600. 4 horas ele passava em cima do marco 700. E assim por diante. Então, pela reta que nós encontramos nesse gráfico, nós observamos que a minha velocidade vai ser positiva, né? Porque ele está indo no sentido progressivo. Um detalhe importante, se o meu gráfico vai a reta do meu gráfico der nessa direção aqui, ele
está indo, a velocidade minha é positiva. Se a reta der nesse sentido aqui, decrescente, então a velocidade será negativa. Aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade é negativa. Para contextualizar melhor o que nós acabamos de falar com relação à função da posição e o gráfico, vamos fazer um exemplo aqui. A função de posição é dada pela expressão S, que é igual a menos 5 mais 6t. Faça o gráfico desse movimento e explique se é retrógrado ou progressivo. Então, para resolver essa atividade, nós precisamos atribuir valores para t, né? Para nós encontrarmos aí os valores de S e construirmos o gráfico. Então, vamos imaginar que nós temos aqui para t, o instante t, 0. O que eu tenho que fazer? Vou pegar a expressão lá, S, que é igual a menos 5 mais 6t. S é igual a menos 5 mais 6 vezes 0, 0. É isso? S é igual a menos 5. Então, no momento em que o corpo passou pelo instante t, instante 0, o marco era menos 5, ok. Vamos escolher mais um. T é igual a 1. Aí de 0 foi para 1 segundo. Esse tempo é em segundo, viu, gente? Segundo. Então, eu tenho aqui, S é igual a menos 5 mais 6 vezes 1, utilizando a mesma função. S é igual a menos 5 mais 6 vezes 1, 6. S é igual, sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 5, 1. Então, o espaço passou a ser 1 positivo exatamente no instante 1. Seguindo, vou pegar aqui o meu t igual a 2 segundos. Para o meu t igual a 2 segundos, eu terei S igual a menos 5 mais 6 vezes 2. S é igual a menos 5 mais 12. S é igual a 12 menos 5, 7, com o sinal do maior. 7 é o próximo ponto do meu espaço. Seguindo, o meu t é igual a 3 segundos. Então, vai ficar S é igual a menos 5 mais 6 vezes 3. S é igual a menos 5, claro que a multiplicação primeiro, 6 vezes 3, 18. S é igual a 18 menos 5, 13, com o sinal do maior. Mais um valor para o t, 4 segundos. No instante 4 segundos, nós temos aqui S, que é igual a menos 5 mais 6 vezes 4. S, que é igual a menos 5 mais 24. S é igual, não esqueça da multiplicação primeiro. 24 menos 5, 19, certo? Com o sinal do maior. Calculando, eu acabei de encontrar menos 5 para o instante t, 0, 1 para o instante 1, 7 para o instante 2, 13 para o instante 3 e 19 para o instante 4. Baseado nessa tabela, o que nós fizemos aqui? O gráfico, né, onde nesse gráfico vertical, a gente coloca o espaço, né? Já coloquei do menos 5 até chegar no 30 lá, o livro mesmo que já colocou, só para a gente localizar. Aí eu coloquei a parte de baixo, que foi de 1 a 4, né? Que eu fiz os valores para t. E aqui o livro não colocou as linhas seguindo, mas dá para a gente perceber. Aqui onde estava o instante 0, bem aqui no 0, foi menos 5 o meu espaço. Então, foi aqui que encontrou. No instante 1, foi 1 também.
Então, no instante 1, que é T aqui, ele foi até 1. Esse 1 com certeza pega mais ou menos aqui assim, né? Que não foi colocado. Mas você poderia colocar os valores específicos. Aqui foi colocado 5, 10, 15. Se colocar os valores específicos, ficaria melhor para ver. No instante 2, ele foi até 7. No instante 2, ele chegou aqui até o 7. 7 está mais ou menos nessa posição aqui, ó. No instante 3, ele chegou até 13. Então, no instante 3, chegou até 13. Aqui, nessa posição, mais ou menos. No instante 4, ele chegou a 19. Então, 19 está mais ou menos aqui assim, né? Resumindo, gente, nós observamos que a reta, ela foi uma reta crescente, né? Significa que o movimento, ele é progressivo. E nem precisava, só de observar lá na função, inicialmente, que a minha velocidade é positiva, já significa que o movimento é progressivo. Então, pessoal, os exercícios propostos e as respostas você encontra no próprio livro. Estou mandando uma lista aí com todas as atividades, né? E eu espero que você tire tempo mesmo, que você se dedique, que você procure interpretar com atenção, porque física exige muito isso. E assim, com certeza você terá sucesso para seguir quando nós voltarmos.